muitas pessoas. O número de pessoas com dificuldades em engravidar tem aumentado, doutora? Tem aumentado, Carol. O que a gente vê assim, hoje a mulher muitas vezes busca a vida profissional primeiro, vai deixando os filhos para depois. E muitas vezes elas não são orientadas com relação à idade. Então, a gente tem visto nas clínicas de reprodução humana como tem aumentado esse número de pessoas que precisam de ajuda. Sim. E eu queria perguntar, muitas pessoas, a partir de quando que elas devem procurar um médico achando que tem algum problema? Como a idade da mulher é o principal fator de sucesso de gravidez, seja espontânea, seja em tratamento, o que a gente orienta é que a mulher até 35 anos, ela pode aguardar até um ano. Pode, entendi. Né? Até que idade? Até 35 anos. Ok. Então, até 35 anos, esperar um ano é bem tranquilo, né? Desde que ela tenha uma vida regular, né? Agora, a partir de 35 anos, ou se essa mulher, ou se esse casal já tem algum problema conhecido, se ela tem endometriose, né? Se o marido tem alguma alteração no espermograma já conhecida, aí com 6 meses a gente já começa essa investigação, para a gente não perder tempo. Tem algumas perguntas, algumas pessoas que querem perguntar, doutora. Vamos deixar elas falarem, que aí você tira a dúvida delas. Bora lá. Há momentos e frequências certos para fazer o bebê? Tem momento e frequência certa? Tem que namorar todo dia? Então, essa tem é uma momento? dúvida... Tem que... Como é que funciona? Essa é uma dúvida muito frequente, né? Então, assim, a mulher tem o período fértil, né? Esse período fértil depende do tamanho do ciclo da mulher. O ciclo, a gente sempre fala em ciclo médio de 28 dias, mas não necessariamente. Isso é uma grande dúvida das pacientes. Meu ciclo não é 28, é 26, é 24 dias, eu tenho problema? Não. Só que o cálculo vai ser diferente. O dia da ovulação normalmente é 14 dias antes da próxima menstruação. Por isso que vai mudar um pouquinho essa época do período fértil. Então, a mulher que não tem o ciclo totalmente certinho, não sabe exatamente que dia que vai menstruar, se ela mantiver relação mais ou menos dia sim, dia não, entre o 10º e o 20º dia do ciclo, ela vai estar pegando esse período fértil dela, na grande maioria das vezes. Por quê? O espermatozoide dura em torno de 72 horas no corpo da mulher. E o óvulo dura em torno de 36 horas. Então, se namorar dia sim, dia não, uma hora eles vão se encontrar. E não gera aquele estresse no casal, né? Aquela obrigatoriedade. Então, gente, e o marido agradece mais ainda, né? Quando um dia sim, um dia não, eles ficam com alegria, né? Se você tem alguma dúvida, aproveita, manda pra cá também. Tô com o WhatsApp aqui, 319-8402-9756. 319-8402-9756. Eu queria dar uma olhada sobre essa questão de infertilidade. O estresse, quais os fatores externos que podem influenciar na vida de uma mulher? Porque às vezes a idade vai chegando, os óvulos vão ficando mais maduros e isso pode ser um problema. Mas estresse, essas coisas também podem influenciar, doutora? Olha, o estresse pode influenciar negativamente sim, mas hoje a vida é tão estressante, é tão difícil tirar esse estresse do dia a dia. Então, assim, a gente não tem um estudo bem focado e falar em quantos por cento esse estresse vai interferir negativamente, a gente não tem esse número. Mas a gente sabe que a mulher deve buscar outras formas, ter uma vida mais saudável, uma alimentação mais saudável, praticar atividade física. Tudo isso vai fazer com que ela viva melhor, com que melhore o estresse e com que, claro... Ansiedade. Eu pergunto porque eu conheço muitos casos, não é um ou dois, onde a mulher queria muito ter filho e aí no processo ela não engravidou, ela adotou, depois que ela adotou ela engravidou. Isso acontece. E engravidou 1 ou 2 vezes. Né? Eu tinha uma que ela fez in vitro e aí a filhinha nasceu, ela ainda quase no resguardo, saindo, engravidou do outro, espontaneamente. Aí eu pergunto, essa questão da ansiedade, isso afeta significativamente? Pois é, a ansiedade é um fator que seria ótimo se a gente pudesse tirar, mas a gente não consegue. Eu brinco com as minhas pacientes, eu falo assim, o dia que ela fala assim, mês que vem eu vou engravidar, no mês anterior ela já estava querendo engravidar. Então, cada dia que passa sem essa gravidez chegar, gera muito estresse, gera muita expectativa, gera muita ansiedade. A mulher é um ser ansioso. Né? Então, e isso altera nos nossos hormônios? Se a gente pudesse tirar a ansiedade, seria ótimo. Então, o que a gente pode fazer? Uma acupuntura, igual eu falei, atividade física é uma forma de regular essa ansiedade. Buscar algo que vai te tirar daquele foco, eu acho que é muito importante. Tem mais gente perguntando, doutora, bora lá.
meu nome é Selma. Gostaria de saber se a idade importa só para a mulher? A idade importa só para a mulher, doutora? A idade é mais marcante para a mulher. A mulher já nasce com o número de óvulos que serão ovulados ao longo da sua vida, né? Então, ela tem um prazo Existe um de número, validade. esse número é o mesmo para todas ou não? Uma média, né? À medida que os anos vão passando, a mulher já, dentro do útero, ela já vai perdendo a reserva ovariana dela, né? Já vai, mesmo que a paciente use pílula contraceptiva, esses folículos, esses óvulos que seriam ovulados, eles morrem, Sim. né? Então, assim, ela já vai diminuindo a reserva ovariana dela ao longo da vida. O homem, não tem nenhum estudo que fale assim, a idade X, igual tem da mulher, que fala Sim. com 35 anos já tem uma queda importante, não tem nenhum número que fale assim, o homem com idade X, ele já vai diminuir a produção. Tem um estudo que foi feito, assim, com mais de 1000 homens, que mostrou que com 45 anos, a partir de 45 anos, ele já iria ter uma diminuição na motilidade, na morfologia do espermatozoide. O que é isso? São aqueles rápidos que vão fecundar o óvulo. Sim. E na quantidade de sêmen produzido, mas não interferir na concentração. Tá? Então, assim, a gente sabe, o homem pode ter 90 anos de idade, ele pode ter um filho. Né? Então, o que a gente sabe? Né? Que com a idade pode ter uma diminuição, sim, na qualidade desse espermatozoide, mas não vai ser uma diminuição tão significativa quanto da mulher. Sim. Não vai ser impeditivo de gerar um filho. Né? Eu falo porque, às vezes, eles falam que a mulher, depois de uma determinada idade, a criança pode nascer com um problema, essas coisas. Com relação ao espermatozoide, o homem, não tem esse problema, tem? Hoje a gente já sabe que tem. Tem. Hoje o espermatozoide com um homem mais velho, ele pode sofrer mais mutações. Olha, e essas que interessante. mutações do espermatozoide podem aumentar o risco de uma malformação. Mas é bem menor se comparado à mulher com relação à idade. Entendi. Né? É bem mais marcante para a qualidade do óvulo. E você pode fazer sua pergunta 984029756. Coloca seu nome e o nome da sua cidade. Tem uma pergunta que chegou aqui. Bom dia, desde que tive meu primeiro filho há 5 anos, não menstruei mais, a não ser logo após o parto. Sempre tomei anticoncepcional, mesmo sem menstruar. Já fui ao médico, fiz exames, está tudo normal. Pretendo ter outro filho. O fato de não estar menstruada pode ser um complicador? Coloca seu nome e o nome da sua cidade também. Eu não entendi, ela tá usando pílula ainda? Ela usou, não está usando não. Pelo que eu entendi, sempre tomei anticoncepcional, mesmo sem menstruar. Mas eu acredito que agora ela não deve estar tomando anticoncepcional, não. Porque tem pacientes que não menstruam no intervalo da pílula, né? Por causa do próprio anticoncepcional. Então às vezes o anticoncepcional ele tem um prazo de uso e tem um intervalo Sim. entre uma pílula e outra. Algumas pacientes não menstruam nesse prazo de intervalo da pílula e isso elas ficam preocupadas, isso aí pode acontecer. Né? Agora, uma paciente que não está usando pílula e não está menstruando, Sim. aí ela tem que procurar um especialista, ela tem que estar investigando errado, onde tem que está olhar. o problema. Entendi. Né? Se o problema é mecânico, se o problema é hormonal. A gente tem outros fatores que interferem. A tireoide desregulada, vamos dizer assim, ela pode interferir. Demais. Alteração na prolactina, até alguma aderência, né, dentro do útero pode interferir com o sangramento. Né? Tem mais gente para perguntar, doutora? Vamos aproveitar. Aproveita aí, gente. Olá, meu nome é Luciana e eu queria saber se os testes para o período fértil valem a pena. Testes para o período fértil. Como que são esses testes, doutora? Existem vários, né? Hoje a gente tem vários no mercado. Se o paciente tem ciclo bem regular, tipo, a paciente fala, meu ciclo é rígido, né, religiosamente de 28 em 28 dias, ela vai estar ovulando por volta do 14º, Sim. ela nem precisa desse teste, né? Agora, a paciente que não tem o ciclo tão certinho e que quer saber Sim. bem certinho a data, ó, a gente tem alguns. Os mais simples são aqueles que a gente pode fazer em casa, não precisa, né, onerar. A gente sabe da temperatura corporal basal. Só que esse da temperatura tem um inconveniente que a gente vai saber que ovulou depois que já ovulou, né? Então a gente tem aquele dia para poder engravidar. Da temperatura, o paciente tem que acordar, antes de levantar da cama, medir a temperatura corporal. E medir todos os dias. E o dia que acontecer uma elevação dessa temperatura, que vai ser de 0,3 a 0,8 graus mais ou menos, quer dizer que ela ovulou no dia anterior. Porque a ovulação, né, produz o corpo lúteo, que produz a progesterona, que vai aumentar um pouquinho essa temperatura corporal. Sim. E ela vai se manter elevada até o final do ciclo, até menstruar, ou vai manter elevada se estiver grávida a paciente. Entendi. Esse é um método simples. Outro método é o do muco cervical. O muco cervical, ele começa a ser produzido mais ou menos lá para o 7º dia do ciclo, mais ou menos, e na época da ovulação ele vai se intensificar. Então, seria o dia do muco mais intenso, teoricamente, a paciente vai estar ovulando. Né? Esses são métodos que a gente pode fazer em casa. Agora,
teste que a gente conhece, que a gente usa muito na nossa prática clínica, é o ultrassom seriado. A gente faz o ultrassom mais ou menos dia sim, dia não. Então, a gente vai acompanhando o folículo no ovário, que é onde está guardado o óvulo, né? Vamos dizer assim. Então, no momento que aquele folículo ovular, né? Aquele folículo se romper, vai eliminar o óvulo e que vai poder encontrar o espermatozoide. Então, a gente faz ultrassom seriado para acompanhar exatamente esse dia, o momento que acontecer. A gente também tem testes no mercado, hoje já tem disponível, aqueles testes de urina. Né? A paciente compra na farmácia e ela começa a medir na urina, né, vários dias, para poder detectar o pico do LH. O pico do LH, a gente sabe que a ovulação por esse teste vai ser dentro das próximas 48 horas. Então, ela sabe que ela vai namorar ali nas próximas 48 horas e vai ter grande chance de... A pessoa que tem... Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.